a audiência. Para a gente analisar esse ponto e outros aspectos envolvendo a postura de Alexandre de Moraes, o Povo News recebe agora o professor e advogado Rony Nunes. Professor Rony, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Antes de a gente analisar a postura de Alexandre de Moraes como um todo, nesse caso, queria me ater a esse embate específico entre Aldo Rebelo e o ministro Alexandre de Moraes. Na sua avaliação, houve algum tipo de exagero por parte de Alexandre de Moraes ao fazer essa ameaça de prisão? Há quem diga que sim, que no caso Aldo Rebelo, ele fugiu ali um pouco do que deveria ser o seu depoimento, mas nada que justificasse uma ameaça de prisão. O senhor tem a mesma avaliação? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Um prazer estar aqui de novo falando com o Povo News. Eu sustento essa mesma posição de que houve sim um certo exagero. O ex-ministro Aldo Rebelo, comunicou, né, dentro do processo, dentro do que foi perguntado, uma impressão dele sobre a fala do almirante e ex-comandante da Marinha Garnier. Ele, né, dentro de um contexto do que foi perguntado, sobre essa fala de colocar à disposição do ex-presidente Bolsonaro, né, as tropas da Marinha, ele comunicou simplesmente uma impressão de compreender aquela fala como uma força de expressão, como você já bem colocou. E é normal que as testemunhas possam relatar uma impressão, uma leitura, uma interpretação dos fatos. Isso vai ser recebido pelo juiz como como uma impressão, né, que vai ser cotejada, analisada com outros elementos, e essa impressão vai se sustentar ou não vai se sustentar. O ministro Alexandre, de pronto, fez um corte, né, dizendo ali, não, o senhor não estava lá na sala para saber se esse foi o tom que o almirante Garnier quis dar à sua fala ou não. O senhor não tem essa capacidade de analisar. O ex-ministro Aldo, se sentindo cortado, sustentou a sua posição de maneira mais firme. E aí, eu acho que vale a pena colocar, Ítalo, que não só apesar de ser apenas uma impressão sobre a fala de alguém que não estava presente no momento, o ministro Aldo, o ex-ministro Aldo, o ministro da Defesa, conhece esse meio. É uma pessoa política que, por ter sido ministro da Defesa, conhece bem a relação entre o poder executivo e as Forças Armadas. Então, é uma impressão que, ainda que pudesse ser apenas uma impressão, faz sentido de ser colocada naquele contexto. Até porque a pergunta anterior, a gente tem que olhar o contexto da sequência de perguntas. A pergunta anterior do advogado era no sentido se o almirante Garnier tinha o poder, que com uma caneta, de colocar essas tropas à disposição, ao que a resposta do ex-ministro Aldo foi não, né? E por isso ele diz que teria sido uma força de expressão. Por isso me parece que o corte que é feito do ministro Alexandre, diminuindo de imediato o valor daquela resposta, né? E depois que o ex-ministro Aldo reage, uma ameaça de prisão por desacato, realmente me pareceu um pouco desproporcional diante daquele contexto, ainda que o Código de Processo Penal atribua ao juiz, desde sempre, esse papel de manter a ordem na audiência. Professor Rony, há quem aponte, inclusive, a